Oi, gente, tudo bom? Como é que vocês estão, queridas? Hoje nós vamos ter esse nosso momento um pouquinho diferente. Semana passada tivemos alguns problemas para gravar, né? Na gravação, a gravação saiu com problema. Então eu vou fazer um vídeo para a gente não perder aquele período, né? Dos textos que a gente viu em 2 Samuel, para a gente ter lá na playlist, né? E a gente não perder nenhuma partezinha aqui desse nosso estudo. E hoje nós vamos também gravar, eu estou gravando aqui para vocês, então a gente não vai conseguir se ver aqui, né? A gente não vai ter aquela nossa conversa juntas ali naquele momento, mas eu vou deixar gravado também para a gente não ter nenhum tipo de problema técnico, né? A gente tem que lidar com essas coisas, mas ao mesmo tempo é uma benção a gente ter esse tipo de possibilidade de ter um estudo à distância, né? Onde cada uma de vocês pode assistir em algum momento que seja mais oportuno, mas o mais importante é a gente parar um pouquinho a nossa correria do dia a dia e olhar para a palavra do Senhor, estudar essa palavra, deixá-la ministrar o nosso coração, né? E esse é o nosso propósito nessa série de estudos que nós estamos fazendo, olhando para as mulheres da Bíblia. Então, a gente continua aqui em 2 Samuel, né? Mas a partir agora do capítulo 17. E a gente dá uma paradinha a partir desse capítulo, aonde tem a menção a uma mulher. Então, vamos lá? Capítulo 17 de 2 Samuel, lá no verso 17, a gente encontra uma menção dizendo assim: Jonatas e Ahimaás haviam ficado em Rogel, para não serem vistos entrando e saindo da cidade. Então, só para a gente lembrar o que está acontecendo, ainda Davi está fugindo do seu filho Absalão, né? E ele fugindo, ele deixou algumas pessoas estratégicas ali, para que ele pudesse saber o que estava acontecendo, quais eram as estratégias ali do exército que estava indo, né, com a intenção de matar Davi, destruir ali os aliados de Davi para que Absalão tomasse o trono, né? E ele então deixa esses rapazes aqui, esses 2 rapazes, que eles estavam levando uma mensagem muito importante para Davi. E aí então, nesse contexto, acontece algo muito, muito interessante. Vamos lá. Eles tinham pedido, eles estavam escondidos, não podiam ver ele saindo da cidade, porque senão iam perceber que eles estavam levando a mensagem para Davi. Então, eles tinham pedido que uma serva lhes trouxesse a mensagem que deviam transmitir ao rei Davi. É muito interessante que, ao longo da história de Davi, a gente encontra muitas mulheres, né, entrando nessa história e sendo ali peças importantes na vida de Davi. A gente viu várias mulheres, e o que me chama a atenção é que não era uma prática, não era culturalmente, né, uma prática dos homens pararem e darem atenção ao que as mulheres estavam falando. Davi foi muito inteligente, foi muito sábio, porque em momentos muito cruciais da vida dele, ele parou e ele ouviu conselhos de mulheres. Então, isso é muito importante, interessante. Eu creio que Deus foi agindo ali, né, usando essas mulheres para abençoar o reinado de Davi. E essa aqui é mais uma, né, a serva fiel, ali, leal a Davi, ela fica, então, para levar e trazer essas mensagens. Contudo, um rapaz viu esses 2 e avisou Absalão, né? Então, Absalão também tinha várias pessoas que estavam ali, meio que prestando atenção na movimentação, e esse rapaz percebe esses 2, né, que eram leais a Davi, e ele avisa Absalão. Por isso, os 2 fugiram depressa para Baurim, onde um homem os escondeu dentro de um poço em seu quintal. A esposa desse homem estendeu um grande pedaço de pano sobre o poço e em cima espalhou grãos de cereal para secar ao sol.
para que ninguém suspeitasse que estivessem ali. Olha as estratégias, muito bacana, né? Parece filme. A guerra, era guerra, né? Era vida ou morte, e aí foram surgindo as pessoas que eram leais a um lado, leais a outro lado, né? E aqui a gente vê uma movimentação, os dois rapazes tinham uma mensagem muito importante de vida ou morte mesmo para Davi, e eles escondem esses rapazes dentro do poço e eles têm a ideia, né? Vamos esconder eles aqui, mas e aí? Mas se os soldados chegarem, eles vão vasculhar tudo e vão encontrar. Então aí a mulher falou, não, peraí, vamos colocar um pano, grãos, né, para dizer que eles estão aqui há alguns dias, secando ao sol, né? E deu certo, vamos lá, vamos ver. Os homens de Absalão chegaram e perguntaram à mulher, você viu Ahimaaz e Jonatas? A mulher respondeu, estiveram aqui, mas atravessaram o riacho. Os homens de Absalão os procuraram sem sucesso e voltaram para Jerusalém. Jonatas e Ahimaaz saíram do poço e correram para onde o rei Davi estava. Depressa, disseram ao rei, atravessem Jordão ainda esta noite. E lhe contaram que Aitofel havia aconselhado que ele fosse capturado e morto, que Davi fosse capturado e morto. Então Davi e todos que o acompanhavam atravessaram o rio durante a noite e chegaram à outra margem antes do amanhecer. Então, a gente vê aqui uma mulher sendo peça fundamental nessa estratégia toda aqui para proteger Davi. Aí a gente vai lá para o verso 25, que diz assim, Absalão havia nomeado Amasa para comandar seu exército em lugar de Joabe. Amasa era primo de Joabe, seu pai era Jéter, um ismaelita, e sua mãe Abigail era filha de Naás, irmã de Zeruia, mãe de Joabe. Absalão e o exército israelita acamparam na terra de Gileade. Então aqui é só uma menção do comandante que Absalão coloca, né, quem eram seus pais. Vamos lá então para o capítulo 19, a gente vai pular aqui o capítulo 18, vamos para o capítulo 19, nos versos 5 a 7. Então vamos lá. Então Joabe foi até o quarto do rei e disse, hoje salvamos sua vida e a vida de seus filhos e filhas e de suas esposas e concubinas. E, no entanto, o Senhor age desse modo e nos faz sentir envergonhados. Então vamos lá entender por que o comandante do exército de Davi está dando uma bronca em Davi, né? Davi estava em luto. Absalão morre no capítulo ali, no capítulo anterior. Mesmo Absalão perseguindo Davi, né? Querendo matar Davi para tomar o trono. Quando Davi sabe, né? Recebe a notícia de que Absalão foi morto, ele entra em luto profundo. Ele fica falando, devia ter sido eu, não meu filho. E aí ele se abate de uma maneira que diz que os soldados que estavam, soldados leais a Davi, o exército leal a Davi, que era um exército muito menor em número, né? Porque todo o restante do reino estava ali, aliado com Absalão agora para matar Davi. E esses soldados conseguiram vencer. Então, eles estavam numa alegria, né? E aí, de repente, eles veem Davi ali em profunda tristeza pelo filho. E aí, diz que o exército nem comemorou. Eles entraram como derrotados, né? E aí, Joabe chega para Davi e fala, escuta, a gente protegeu você, suas esposas, seus filhos, suas filhas, sua família toda está protegida porque um filho seu estava vindo para destruir todos vocês. E você age dessa maneira, né? E nos faz sentir envergonhados de ter protegido você e ter ganhado essa guerra. Olha o que Joabe fala. Você parece amar os que o odeiam e odiar os que o amam. Hoje deixou claro que todos os seus comandantes e soldados não significam nada para o Senhor. Pelo visto, se Absalão tivesse sobrevivido e todos nós tivéssemos morrido, o Senhor estaria satisfeito. Agora, saia e vá parabenizar seus soldados, pois juro pelo Senhor que se o rei não for, nenhum só deles permanecerá aqui esta noite. Isso seria pior que todo o mal que já lhe aconteceu na vida.
Então aqui Joabe dá uma bronca no rei, né, dizendo algo muito pertinente, né? É claro que Davi estava vivendo luto, um luto terrível, perdeu o filho, né? Mas ao mesmo tempo o comandante ali chega e fala, olha de uma outra maneira, né? E por mais que seja difícil essa situação, você tem que se levantar e olhar para aqueles que são leais a você, porque senão você vai perder esses também. E aí a situação vai ficar muito pior do que está, né? Mas vamos lá então, vamos para o capítulo 20. Vamos para o capítulo 20, no verso 3, a gente encontra uma menção. Aqui é uma mulher. É muito interessante, viu, essas histórias, essa história aqui, essas tramas de guerra. Se você puder depois ler com calma os capítulos que a gente pulou, é muito, muito interessante. Vamos lá, versículo 3 do capítulo 20. Quando Davi chegou ao seu palácio em Jerusalém, mandou confinar as 10 concubinas que haviam ficado ali. O rei lhes providenciou sustento, mas não teve mais relações com elas. Permaneceram como viúvas até o fim da vida. Lembram lá que Absalão, para desonrar Davi publicamente, diante de todo o reino, né, dizer ele é fraco, eu sou forte, ele mandou armarem uma tenda e ele teve relações sexuais com as concubinas de Davi. Essas concubinas que está falando aqui, né? Na época, culturalmente era-se aceitável, mas culturalmente, pela cultura dos povos pagãos que eles trouxeram para dentro de Israel. Nunca foi propósito de Deus que Davi tivesse essa quantidade de mulheres e depois Salomão lá na frente vai ter muito mais, né? E que foi a grande ruína dele também. Então a gente vai chegar lá, a gente vai conversar sobre isso, se Deus quiser. Então aqui, o que Davi fez? Falou, olha, ele desonrou essas mulheres, mas eu não posso reparar isso se não for deixando elas, então eu não vou ter mais relações sexuais com elas, não vou tratar mais como minhas esposas, né, que era como era um grau abaixo de esposa, né? Mas que dava filhos e os filhos eram legítimos. Então, ele chegou e disse, vamos confinar, a gente vai sustentar até o final da vida delas, elas vão ter a vida que elas têm, mas não vão ter mais essa questão de serem esposas do rei. Elas vão ser tratadas agora como se fossem viúvas, né? E foi então a solução que Davi achou para essas mulheres que foram terrivelmente desonradas, abusadas por Absalão. Então vamos lá, agora versículo 15, diz assim, quando os soldados de Joabe chegaram, cercaram Abel Bet-Maaca, construíram uma rampa junto às fortificações da cidade e começaram a derrubar o muro. Então vamos ver o que está acontecendo aqui nesse momento. Joabe, de novo, comandante do exército de Davi, ele está perseguindo um homem que causou uma rebelião. Davi, ele volta para Jerusalém, ele volta para assumir o trono, mas continua tendo umas rebeliões no meio do povo, né? Porque eles falaram, Absalão se levantou, Davi fugiu, então Davi está sendo muito fraco como rei, vamos levantar outro. Começaram umas rebeliões. E esse homem em especial, ele começou a causar uma rebelião bem complicada, né? Ali. E aí Davi falou, olha, se ele conseguir entrar numa cidade mais fortificada, ele vai criar uma estratégia, ele vai começar a juntar pessoas e vai ser um perigo para o reino, né? Um perigo, uma ameaça para o trono de Davi. Então, o que ele faz? Ele fala para Joabe, o comandante dele, vai com um grupo de homens, persegue e mata, né, elimina essa ameaça. Então aqui diz que Joabe então chega nessa cidade onde esse homem ele está escondido, esse Seba, o nome desse homem, ele está escondido, né? E eles começam então a colocar rampas para passar o muro, começam a destruir o muro e eles vão procurar esse homem para matar. Mas eles vão invadir essa cidade. Aí olha o que acontece, que interessante. Então, uma mulher sábia da cidade gritou,
ouçam, digam a Joabe que se aproxime, pois desejo falar com ele. Olha aqui outra mulher entrando na história, né? Mais uma peça importante aqui na vida e no reinado de Davi. Diz que essa mulher, que era conhecida por ser sábia, né? Ela começa a gritar: escuta, onde é que está Joabe, o comandante? Eu quero falar com ele, né? Quando Joabe se aproximou, a mulher perguntou: o senhor é Joabe? Sim, sou eu, respondeu ele. Então ela disse: ouça sua serva com atenção. Estou ouvindo, disse ele. A mulher continuou: antigamente era costume dizer: se precisar resolver um desentendimento, peça conselho na cidade de Abel. Somos pacíficos e fiéis em Israel, mas o Senhor está prestes a destruir uma cidade importante de nossa terra. Por que deseja destruir aquilo que pertence ao Senhor? De maneira nenhuma, respondeu Joabe. Não quero arruinar nem destruir sua cidade. Não é essa a minha intenção. Quero apenas capturar um homem chamado Seba, filho de Bicre, da região montanhosa de Efraim, que se rebelou contra o rei Davi. Se vocês o entregarem para mim, deixarei a cidade em paz. Está bem, respondeu a mulher. Jogaremos a cabeça dele para você por cima do muro. A gente lendo aqui, eu lendo, né, sobre isso, eu falei, nossa, é uma realidade muito longe da nossa, né? Essa mulher falar com tanta tranquilidade, né? Tá bom, a gente pega, joga a cabeça por cima do muro, vocês vão ver que ele está morto, vocês vão embora. Mas era guerra, né? Era a realidade daquele povo. Eu fico imaginando agora, né, essa triste realidade que nós estamos vivendo de uma guerra ali na Ucrânia, né? Imagino as atrocidades que acontecem numa guerra. E para esse povo que vivia, né, sendo atacado por inimigos e tendo que atacar para defender território, era uma coisa meio que comum, né? Não, é inimigo, tá prejudicando, qual é o mal menor, né? Qual é a mal menor? Não, na verdade, qual é o mal menor no sentido de que o que a gente pode fazer para resolver essa questão? De repente, matar essa pessoa não é o correto, né? Porque a gente não deve matar, mas numa guerra a gente mata esse homem, a gente poupa uma cidade inteira. Então a ética ali entrava nesse aspecto, né? Esse homem, se ele sobrevive, a cidade toda vai ser destruída. Então vamos eliminar esse inimigo, né? E aí, de uma maneira muito tranquila, ela fala: vamos jogar a cabeça dele por cima do muro e vamos resolver a questão, né? E aí eles cortaram a cabeça de Seba e a jogaram para Joabe. Ele tocou a trombeta e seus soldados se retiraram da cidade. Todos voltaram para suas casas e Joabe voltou para o rei em Jerusalém. Então a gente vê aqui uma mulher, e é muito interessante a gente ver de maneira pontual na história, principalmente nessa história de Davi, né, de toda a história do reinado de Davi que a gente tem visto, essas mulheres aparecendo e a Bíblia dizendo, olha, elas eram conhecidas por serem sábias, pela sabedoria, né? Então a gente começa a ver que eram mulheres que eram importantes ali no convívio, ou com seu clã, ou na cidade, né? Ou até a notícia, às vezes, passava da cidade, né? Era conhecida por mais cidades e pessoas a sabedoria dessas mulheres, né? E como é que elas eram conhecidas, assim, famosas, assim, né? Porque provavelmente em situações onde se precisava resolver questões, essas mulheres apareciam e davam conselhos sábios, né? Essa mulher, ela poupou uma cidade inteira, né? Por quê? Porque ela teve ela foi proativa, né? Ela não ficou escondida esperando o que iria acontecer, o mal acontecer, a destruição vir. Então ela foi proativa, isso é uma coisa muito importante da gente trazer para a nossa vida, né? Será que a gente tem tido essa proatividade, sabe? Essa coisa de ver a situação, ir lá e querer resolver a situação. Buscar soluções.
Ou a gente, né, de repente, tem percebido em muitas situações da nossa vida que a gente tem ficado meio que atadas, muitas vezes presas a essas situações, reféns dessas situações, ou muitas vezes a gente se acomoda, eu já vi muito isso acontecer, de pessoas que se acomodam mesmo em situações muito ruins, sabe? A situação não está boa para se acomodar, ela está muito ruim, mas tem pessoas que acabam assimilando aquilo como natural, né? Como, não, é assim mesmo a vida, é assim mesmo, né? Então eu vou ter que viver assim, eu vou ter que, né, aprender a viver nessa situação tão ruim. Não, né? Deus nos deu e pode nos dar sabedoria para achar soluções, para achar saídas, né? Para resolver questões. Essa mulher, ela poderia mesmo ter ficado quieta, ter se escondido nessa situação. Mas não, ela foi proativa, ela foi para frente, ela foi resolver a questão. Ela foi corajosa, né? E coragem é uma coisa muito importante. A coragem não quer dizer que a gente não tenha medo. O medo faz parte. Agora, a questão é, o medo não pode nos paralisar. Essa é a questão. Ter medo é natural, a gente tem medo, e até um certo nível é importante a gente ter, porque senão a gente faz muita loucura, né? E a gente acaba, o ser humano nem sobreviveria se ele não tivesse um tiquinho ali, né? Um importante de medo, de cuidado, né? Agora, o medo, ele se torna algo muito prejudicial quando ele nos paralisa, quando a gente é refém desse medo. Né? Essa mulher, ela não foi refém do medo. Eu acredito que ela com certeza teve ali uma pitadinha de medo, né? Que esse comandante, eu vou falar que quero falar com o comandante, de repente o soldado que vai ouvir fala quem é você, e já mata a mulher ali na hora, né? Ela foi muito audaciosa, ela foi muito corajosa, ela passou por cima do medo, ela disse não, a solução pede, essa situação pede que eu tenha coragem, que eu faça algo para buscar essa solução. E ela foi corajosa, e ela falou com o comandante, com Joabe, e ela falou algo muito pertinente. Porque também não adianta, né? A gente ser proativa, a gente ter audácia, coragem, e na hora de resolver a situação, mete os pés pelas mãos e acaba não fazendo algo que realmente vá trazer a solução. Então, aqui é uma junção de coisas importantes, né? A proatividade, a audácia, a coragem e a sabedoria. Ela deu um conselho, ela deu, na verdade, uma orientação, uma solução para Joabe que resolveu a questão. Né? Qual é o problema, Joabe? Por que você está nos atacando? Primeira coisa, né? Perguntou. Perguntas também são bastante importantes, que a gente tem a mania de né, imaginar o que acontece de repente, e muitas vezes a gente descobre que aquilo que a gente pensou da situação não era nada daquilo. Então é muito importante fazer perguntas, né? E aí ela perguntou, escuta, por que você está nos atacando? Você quer nos destruir? Nossa cidade é importante no reino. Nós somos leais a Davi. Ele fala, não, eu não quero destruir. Olha só, que importante. Ah, você não quer destruir? Então qual é o problema? O problema é Seba. Ele está criando uma rebelião, tá bom? Então, se o problema é ele, a gente resolve aqui dentro, não precisa vir, não precisa trazer o exército aqui dentro, a gente resolve aqui, está tudo bem. Então, ela levou uma solução de uma maneira muito sábia, e ela foi um instrumento ali para poupar a cidade toda. Olha só, né? A gente pode aprender muito com essa mulher, que a gente nem sabe o nome, mas que foi uma mulher extremamente relevante. Que a gente aprenda a viver assim. A gente não precisa ser famosa, a gente não precisa ter o nosso nome, conhecido, que a gente seja conhecida pela nossa sabedoria, pela relevância que a gente pode ter na vida da nossa família, na vida das pessoas que nos cercam, na vida de pessoas que estão passando situações difíceis, e daí
muito mais. Essa mulher, ela chegou a ser ali a solução, a resposta que trouxe o livramento da destruição da cidade toda dela. Que Deus nos use desta maneira, que Deus nos abençoe para que tenhamos sabedoria, que nós não fujamos das situações, mas que a gente encare, né? Entendendo, olha, Deus me faz corajosa. Eu posso não ser, mas Deus, ele pode me dar, né? Essa coragem, essa audácia, essa ousadia no momento certo, com a solução certa, né? Que a gente possa pedir isso a Deus. Senhor, me faça assim. Me faça ser essa mulher, né? Que está ali pronta, disposta a ser usada para abençoar, para edificar, para trazer soluções sábias, né? Que abençoem a vida das pessoas, que podem até livrar as pessoas da destruição. Em nome de Jesus, que o Senhor nos abençoe nisso. E vamos para a última parte aqui desse nosso livro, que estamos vendo, de 2 Samuel, capítulo 21, verso 5 em diante, diz assim: eles responderam: Saul planejava nos destruir, queria nos impedir de ter um lugar no território de Israel. Portanto, entregue-nos 7 dos filhos de Saul para que os executemos diante do Senhor em Gibeá, no monte do Senhor. Está bem, disse o rei. Farei o que me pedem. O rei poupou a vida de Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, por causa do juramento que Davi e Jonatas haviam feito diante do Senhor. Contudo, entregou-lhes Armone e Mefibosete, os 2 filhos de Saul, com Rispa, filha de Aiá. Também entregou-lhes os 5 filhos de Merabe, filha de Saul, esposa de Adriel, filho de Barzilai, de Meolá. Os homens de Gibeon os executaram no monte diante do Senhor. Os 7 foram mortos ao mesmo tempo, no início da colheita da cevada. Então Rispa, filha de Aiá, estendeu um pano de saco sobre uma rocha e ficou ali todo o período da colheita. Não deixou que as aves de rapina despedaçassem os corpos deles durante o dia e impediu os animais selvagens de os devorarem durante a noite. Quando Davi soube que Rispa, concubina de Saul, havia feito, foi até o povo de Jabes de Gileade para reaver os ossos de Saul e de seu filho Jonatas. Quando os filisteus mataram Saul e Jonatas no monte Gilboa, o povo de Jabes de Gileade tinham roubado os corpos deles da praça de Bet-San, onde os filisteus os haviam pendurado. Davi trouxe os ossos de Saul e de Jonatas e também os ossos dos homens que os gibeonitas haviam executado. Só até aí. Aqui é uma história bastante triste, mas bem importante, né? A gente olhar aqui os detalhes dessa história. Deus chega para Davi e fala: Davi, vocês estão debaixo de maldição porque Saul fez uma coisa muito errada. E mesmo que Saul tenha morrido, ele foi autoridade em Israel. E aquilo que ele fez trouxe maldição para a nação. Isso também é algo bastante importante da gente pensar. Estamos em ano de eleição, né? E é muito importante a gente orar a Deus para nos dar sabedoria, para quem devemos votar, as autoridades que devem entrar para governar a nossa nação, né? Que Deus levante pessoas que possam governar a nação de uma maneira correta, né? Saul, ele foi colocado como rei ali, mas ele tomou decisões muito erradas, e uma delas foi atacar os gibeonitas quando Deus disse que não era para fazer isso. E ele praticamente destruiu, quase que destruiu essa nação toda, esse povo todo, né? E aí Deus chega para Davi e diz: olha, a nação está debaixo de maldição porque a autoridade fez isso, Saul fez isso, e você vai ter que reparar isso, né? Davi não tinha feito, mas como ele assumiu como autoridade na nação, toda vez que alguém assume como autoridade naquela nação, ele assume a partir dali, mas ele também herda tantos os problemas quanto os benefícios dos anteriores. Não adianta falar, não, eu só vou governar a partir daqui. O que fizeram lá atrás, não vou me responsabilizar, está errado, né? Ele, como autoridade, Davi assume o reino,
A partir dali, ele trabalha para que o reino seja próspero, que as pessoas sejam abençoadas, mas tudo que fizeram lá atrás, Davi acaba herdando como responsabilidade dele, e ele tem que lidar com aquelas responsabilidades, porque ele foi colocado nessa posição para fazer isso, né? E Deus então chega para ele, você vai precisar, então sangue foi derramado, né? Era a lei naquele tempo e era a maneira como se resolviam as questões, né? Então, sangue foi derramado, que não deveria ser derramado. Então, agora você vai precisar pegar ali uma parte da família de Saul e também vai ter que executar essa família para que seja pago essa maldição. É muito terrível. A gente sabe que tudo isso é por conta da consequência do pecado, né? Que não era para acontecer nada dessas coisas, mas infelizmente, né, com o pecado nós tivemos que aprender a viver nessa realidade tão terrível, né? O fato é que Davi precisava fazer isso. Davi chega, ele então escolhe essas pessoas que a gente leu aqui para que fossem executadas, mortas, e os gibeonitas então estariam ali meio que, não, então agora pagou a dívida que tinha com a gente, né? Que foi isso que eles pediram para que a família de Saul sofresse o que eles, como povo, sofreu. Mas aí entra na história uma mulher. Eu imagino a dor dessa mãe, que perdeu os filhos ali, né? Foram todos mortos para pagar essa dívida de sangue que Saul adquiriu e trouxe como maldição para dentro da sua família, para a nação e para dentro da sua família. E diz que essa mulher, então, ela ficava ali, né, impedindo que os animais selvagens comessem o corpo daqueles meninos que estavam ali mortos, seus filhos, né? E essa notícia chegou a Davi. Eu acredito que Davi se compadeceu, né? Ele olhou para aquela mãe, viu a dor, né? E o cuidando agora dos filhos mortos. Ela cuidou até ali a vida toda dos filhos vivos, e agora ela cuidando dos corpos. É muito terrível. Eu fiquei imaginando essa cena muito terrível. E Davi então diz, espera, que a gente precisa também olhar e resolver essa questão de uma maneira digna, né? Então ele negociou com o povo que tinha roubado os corpos ali de Saul e de Jonatas, e ele traz os ossos de Saul e de Jonatas, ele coloca num lugar próprio, ele faz ali um funeral, um enterro, e ele pega esses meninos que foram mortos também e enterra, né? E enterra todos eles ali. É muito triste, mas pelo menos, né, foi feito ali algo digno, né, na vida dessas pessoas. E a gente então encerra o livro de 2 Samuel. A gente, semana que vem, se Deus quiser, começa um livro novo. Mas lembrando que a gente tem, né, esse costume de, antes de entrar num livro novo, vocês, se quiserem mandar algum assunto para a gente conversar, né, algum assunto que você tenha uma dúvida ou que você gostaria que fosse abordado e de repente a gente não vai abordar nessa nossa leitura aqui, manda para mim durante essa semana, que aí a semana que vem então a gente conversa sobre esses assuntos que vocês mandarem, ou se vocês não tiverem nenhum assunto, a gente entra no próximo livro. Vamos orar para a gente terminar? Senhor, muito obrigada pelo teu infinito amor, muito obrigada pelo teu cuidado por nós, muito obrigada pela tua palavra que nos limpa, que nos corrige, que nos alimenta. E nós pedimos, Senhor, que o Senhor abençoe cada uma de nós, trazendo sobre nós sabedoria, trazendo sobre nós coragem para enfrentar as situações, em nome de Jesus. Senhor, se de repente alguma situação tem nos aprisionado, que em nome de Jesus hoje o Senhor venha trazer essa libertação, o Senhor venha quebrar essas correntes que têm prendido muitas pessoas. Senhor, em nome de Jesus, levanta, Senhor, essas mulheres que talvez estejam se sentindo caídas, desesperançadas, achando que essa é a situação mesmo da vida, que não vai mudar,
em nome de Jesus, Senhor, visita cada uma dessas mulheres agora, que estão aqui, Senhor, fazendo esta oração, em nome de Jesus. Traz, Senhor, em nome de Jesus, coragem para encarar as situações, fé, certeza de que o Senhor tem muito, muito além do que cada uma de nós está vivendo, que o Senhor tem uma vida plena para nós vivermos. Então, em nome de Jesus, que o Senhor traga, em nome de Jesus, esse entendimento de que essa situação é para ser mudada, que existe solução sim, existe uma resposta para essas situações. Em nome de Jesus, nós pedimos sabedoria para que nós possamos lidar no nosso dia a dia com essas com situações, que nós encontremos soluções para elas de maneira sábia. Em nome de Jesus nós oramos, pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridas. Que Deus abençoe de uma maneira muito especial sua vida, sua família, esse final de semana. E se Deus quiser, a semana que vem a gente se vê. Tchau, tchau.